Mas assim, a própria Demi Moore que fez o filme Striptease, que a gente nem nada demais, é um filme bem besta, assim, mas sei lá, a única coisa que aparecia da Demi Moore naquele filme era os peitos. Isso mesmo. E aí, assim, acabaram com ela ficou também com uma mácula também muito grande por ter feito um filme que expunha o corpo. Isso é uma coisa Isso. muito comum também de se acontecer na indústria, assim, até que ponto, assim, é como se também existe aquela coisa de, você pode ir até aqui e o seu corpo vai servir para isso. Daqui para lá, daí não. Aí Isso. você não serve mais. Você está agora no submundo. E aí, gente, bom dia. Boa tarde ou boa noite, né? Eu sempre esqueço que, embora a gente esteja gravando de dia, para você que tá ouvindo, pode ser um outro horário. A internet transformou o tempo em abstração. Abstração. Bom, vamos direto ao ponto. Vamos direto ao assunto, porque agora a gente é assim, né? A gente já começa direto no assunto. Trilogia X, A Substância e Perfect Blue. 3 enredos diferentes em que mulheres sonham com a fama, alcançam ela e sofrem consequências devastadoras simplesmente por escolherem esse caminho. Uma faz o que for preciso para realizar o seu sonho, a outra foi amada a vida toda, mas tem seu valor reduzido ao chegar em certa idade, e a última escolhe um caminho diferente e descobre que as expectativas alheias podem ser o seu maior terror. Todas elas, de alguma forma, duvidam do seu próprio valor e lutam para continuar persistindo em seu sonho, para recuperar seu verdadeiro eu e para entender se está feliz com sua nova escolha. Esse é o momento de se perguntar: qual é o verdadeiro terror? Qual que é, hein, gente? Aí, cuidado com o que você deseja. Cuidado. Eu vou aproveitar então pra gente já falar assim, o submundo tá diferente. Tem uma carinha nova? Tem uma carinha nova, eu vou deixar por último, porque aqui a gente trabalha com suspense. A gente tá falando de filme de terror, de suspense, e a gente trabalha com suspense. Primeiro eu vou apresentar aí, ó, o mestre Leão, que tá sempre aí com a gente, ó. Salve. É parte do podcast aqui, nosso elenco fixo do podcast. E o Chogs, que tá aqui, mas pode ser que ele esteja aqui ou aqui. Tá embaixo? Então tá aqui, Chogs. Eu tô em cima aqui pra mim. Então, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Submundo. E por fim, pra matar a curiosidade, né? Pra matar a curiosidade de quem tá se perguntando quem é essa pessoa nova? Quem é essa? Que essa é a nossa convidada. Ela é... Hã? A famosa quem? A famosa, famosíssima. Todo mundo já... Internacionalmente conhecida, né? Internacionalmente conhecida. Ela é produtora audiovisual, diretora de arte em projetos cinematográficos, produtora de objetos, artista, fotógrafa, polidancer, e ela também é minha melhor amiga. O nome dela, Roberta Perônico. Fala aí, Ney. E aí, gente, bom dia. Ney. Gente, de pampeiro. Ela tá muito no ritmo popero hoje, né? Tá muito no estilo, no mood. Hoje eu já... Tá no mood, é. Gente. Hoje a gravação vai ser muito animada. Embora o tema não seja tão animado assim, né? A gente já vem com filmes muito pesados, né? Enfim. Então vamos começar pelo filme mais tranquilo. Mentira, né? Trilogia X. Subgênero slasher. É isso mesmo, gente? É slasher, né? É, eu acho que seja, viu? Acho que seja. O primeirão, ele é bastante. O segundo tem umas pitadas ali, né? Algumas coisinhas. O terceiro eu não vi, então eu não tenho como opinar. Não consigo opinar como é que deu a Glória Pires. Vai levar muito spoiler hoje. A gente aqui Ney, ó. É isso. Aqui a nossa dinâmica dos nossos episódios regulares é que spoiler tá liberado, então pode falar à vontade. Trabalhamos com spoilers. A gente trabalha com spoiler. A gente só não trabalha com spoiler nos quadros menores, Submundo Indica ou Submundo Otaku. A gente avisa quando não trabalha com spoiler, né? Isso. A gente sempre avisa, tu tá sempre... A regra geral é spoiler. Exato, a regra geral aqui é spoiler. Bom,
Então, a gente tá falando aí da trilogia X, né? Que é aquele filme lá de 2022, X, A Marca da Morte. E no mesmo ano teve o lançamento de Pearl, que é a história da assassina, né? Que foi da assassina da Marca da Morte. E em 2024 teve o lançamento de Maxine, que é uma continuidade aí do filme X, A Marca da Morte. Protagonizado também pela Maxine Mink. Mas trazendo ali peso diferente do primeiro, né? É. Peso bem diferente. Os 3 filmes eles foram escritos e dirigidos pelo T. West. E eu acho que é importante a gente começar falando do que é o retrato da mulher nessa época, na década de 80, especialmente, né? O que foi feito no cinema, principalmente hollywoodiano, né? Que era o que estava em alta ali. O que foi feito no cinema hollywoodiano de terror de protagonistas femininas. Você tem algum comentário a fazer, Ney? Eu tenho, porque assim, acho que essa coisa desses tipos de filme de terror, a gente começa a ter mais ali, vai Massacre da Serra Elétrica, que a gente que é um clássico, né, do estilo. Se eu não me engano, é um filme ali do final dos anos 70, se eu não estiver falando besteira. Acho que é isso. Mas, assim, essa coisa, né, dessa representação da mulher, porque o sofrimento feminino, e aí a gente não está falando não só de terror, mas também de outros estilos, ele vai ter esse apelo forte, né, de como que o corpo da mulher é exposto. Se você pegar, por exemplo, filmes Jason, Halloween, o quanto que esses assassinatos também eles têm um cunho sexual, eles têm um cunho muito punitivo. E também, se a gente for começar a pensar também em casos de serial killers, em diferentes lugares do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, você vê, Ted Bundy, tinha um outro também que foi até é o que eles retratam naquela série Mindhunter. Cara, assim, assassinos sexuais, assassinos de mulheres, sabe? Então, não é essa representação que vai para o cinema, ela não é também uma coisa aleatória. Ela passa também por uma cultura, por um pensamento, por uma visão também de mulher, e que passa também por um moralismo, né? É uma representação social, né? Sim, eu acho que a diferença aí, quando a gente pega a Marca da Morte, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente tem uma inversão, porque a assassina, né, não é um cara, é uma mulher. E uma mulher, assim, que tem, se a gente for olhar, assim, o padrão é até meio frágil, né? A atriz, né, que faz tanto a Pearl, quanto depois... É uma moça, né, magrinha, não tem um estereótipo de monstro, assim, não é que nem o cara do Massacre da Serra Elétrica, o Leatherface, que sai com um pedaço de couro, uma coisa meio grotesca. Não, é tipo uma moça também bonita, enfim. Que vira uma senhorinha assassina. E sexual. É diferente daquele... Eu não lembro qual o nome daquele filme, pô, que é contar a história real de uma serial killer, salvo engano, né? Que ela se caracteriza toda a atriz até, que fica bem grotescona, assim. Ela é uma... Eu esqueci o nome dele, né? É o da... Ai, eu esqueci o nome também, mas é a Charlize Theron que fez, não foi? É verdade. Eu tava com o Tilda Swinton na cabeça, mas eu acho que é a Charlize Theron mesmo, que ela fica bem grotesca e tal. Sim, gente, mas assim, quanto essa assassina, ela morreu rapidinho, ela só matava a cara, ela não fazia requinte de crueldade. E assim, você lembra, né, que a gente estava conversando sobre isso? Ah, lembrei agora, vocês falaram, eu assisti esse filme não tem muito tempo, lembrei. Que ela foi pro corredor da morte, assim, muito, muito rápido. E assim, acho que no final das contas o maior crime dela talvez tenha sido
matar homens. E aí, na defesa dela, que ela se prostituía, então, na defesa dela, dizer que ela matava caras que, né, tentavam abusar dela, que tentavam, né, usavam os serviços dela e depois não queria pagar, enfim, tinha umas coisas assim, mas sei, na minha, olhando o caso dela, assim, eu acho que tem algumas coisas assim que, cara, eles não julgam. Mulheres que. É claro, gente, é uma criminosa. Eu não tô aqui falando, nossa, né, ícone do feminismo, não é isso. Aquela coisa de que tô cansada de ver gay sofrendo, quero ver gay matar. Enfim, né? Sim, uma criminosa, tá. Mas assim, a gente vê o quanto a resposta foi mais rápido, o quanto que foi visto de uma maneira que, enquanto quando nós temos serial killers, elas inclusive são até endeusados, recebem cartinha na prisão. Inclusive, a gente vai falando de Maxine, né? Enfim, gente, acho que eu já tô colocando Mas o pode carro na frente continuar. dos dois. Continue. Não, é porque continue. em Maxine, né, que já se passa nos anos 80, no plano de fundo ali de 84, a gente também tem o Richard Ramirez, que estava atuando, né, ali Night em Los Stalker, Angeles né? nos anos 80, isso, Night Stalker. Matava, assim, sem dó nem piedade, podia ser mulher jovem, senhora, assim, o cara não tinha limites, matava, inclusive, de maneiras extremamente cruéis e, né, envolvendo estupro e tudo mais. E assim, quando ele foi preso, tinha gente, mulheres, assim, que mandavam cartas. O cara, apesar. É interessante porque, assim, ele não tinha os dentes, ele era meio zoado, mas ao mesmo tempo era um galã. Enfim, depois vocês deram um Aquele Google aí, critério de tem que ter todos os dentes caiu por terra. assim, a gente vê também, né, o quanto que socialmente, o quanto que um homem precisa de pouco, sabe, em detrimento das mulheres. Quando é para punir, as mulheres vão ser punidas com muito mais rigor do que os homens. Se a gente for olhar esses tipos de caso, sei lá, é bem discrepante assim, a relação. Eu não estou falando que, nossa, né, eu estou defendendo criminosos, não é, mas assim, a comparação é bem distinta. E falando em punição, a gente vê que nesses filmes tem muito uma questão de punição moral, que eu acho que você até comentou, né? Você vê ali na Marca da Morte, né? Eles estão ali fazendo filmes pornôs. É que assim, a motivação da porno não é necessariamente punitiva, né? Mas também tem uma coisa ali que você vê o tempo todo naquela TV dela passando o pastor lá falando contra a perversidade de Hollywood. Em Pearl tem um pouco disso também, dessa questão. Primeiro ela começa sonhando ali em ser famosa, uma dançarina, tudo, uma mocinha linda. Mas ao mesmo tempo que ela tá ali sob a pressão da mãe dela, que tá toda hora trazendo ela de volta para a realidade e tentando mostrar para ela que ela não vai ser aquilo também. E é aquela presença conservadora ali também, sabe? É longe de defender a Pearl, gente, ela é doida. Mas no sentido de que ela tinha essa presença conservadora ali, né, na vida dela, e Maxine, que depois a gente vê que aquele pastor lá que fica falando o tempo todo é, na verdade, o pai dela também. Então tem toda essa discussão moral, que ao mesmo tempo que tem ali uma Hollywood nos anos 80, pedindo para as mulheres mostrar os seios para fazer no casting, para ver se aquela é uma visão agradável que vai trazer público, porque tem toda a questão de sexualizar ali os corpos femininos dentro do filme de terror, né? Porque era o que vendia, é o que a indústria vendia. Mas também tem o outro lado, que é a moralidade extrema e que pune essas mulheres, né? Que tem essa característica punitiva mesmo. O que vocês acham disso, gente? Vocês têm algum paralelo aí com algum outro filme ou com o próprio momento da indústria também a respeito disso? Bom, tem
A gente vê o caso aqui, né, da Leila Lopes aqui no Brasil, né? Tipo, que ela era uma atriz global, tudo. Ela meio que teve decadência assim na carreira. Aí ela acabou fazendo filmes, né, pra brasileirinhas e tal. Aí ela acabou sendo massacrada pela mídia e tal. Virou meme, um monte de gente que gostava dela assim, muito entre aspas, né, gostava. Começou a atacar ela, tudo. Aí depois que ela fez os filmes, ela não conseguiu mais trabalho em lugar nenhum, né? E ela teve o fim que teve, né? Uhum. Em paralelo. Eu quis dar risada porque eu lembrei do beijo Leila Lopes. O meme. Maria Braga que fez isso também, gente. Ah, não, e. Foi outra. Ah, tá. Ela mandou só pra Cássia Eller mesmo. É. E tô falando isso aí, tio, eu lembrei do paralelo, né? No caso, tu falou da Leila Lopes aí e tal, como ela foi escorraçada aí porque fez um filme ou alguns filmes, não sei, adulto e tudo mais. Em paralelo a isso, a gente vê o goleiro Bruno, né? Assim, tipo, o cara fez uma maior atrocidade com uma atriz dessas, né? E tudo mais, e hoje em dia tem gente que vai lá tirar foto com ele, e o maior fãzão, embora a gente saiba assim, que ele tá meio que colocado de escanteio lá, tá jogando no clube, sei lá, subvárzea, assim, tá ligado? Bem painha. Mas a galera tá indo atrás dele pra tirar foto com ele, tá? Não é só um jogador qualquer. A galera vai pra tirar foto com ele. Não, Aí é foda. Tem gente que foi com máscara de cachorro, né? Tirar foto com ele, tá? Ridículo, pô, ridículo. Sabe? Absurdo. Gente, ele teve o retorno dele no Flamengo, inclusive, né? Só que meio que pegou mal, assim, Pegou então mal. meio que foi, mas o Flamengo aceitou ele de volta. Mesma coisa o Robinho Então, assim, também, né? O Santos estava disposto a aceitar ele de volta. A galera que começou a falar que não e caiu por terra. O Daniel Alves aí também, né? Que foi se a gente for absolvido. entrar na seara de jogador de futebol... Vai-se embora. Vai-se embora. Chegou nesse núcleo específico. E até no cinema também, né? Tem o caso do Roman Polanski, né? Também, que é bem complicado também o caso dele. Ah, sim. Nossa, vários. Mas aí, Assim, mas aí trazendo o paralelo com a Marca da Morte ali, não, aliás, com Maxine, ela os produtores eles são contra a entrada dela no filme, né? Isso. Ela tá fazendo um cast para um filme de terror. Então eles são contra, mas quem briga por ela é a diretora, né? Pode crer. A diretora, meu Deus, aquela diretora, gente, me apaixonei, ela é maravilhosa. Pode ser. Ela tem uma presença, né, Ela é foda, né? de mulher grande, de mulher empoderada, sabe? Que é muito traduzida ali pelo até a gente tava conversando, né, Ney, que como que ela sempre parece ser grande em relação a Maxine, né? Uhum, sim. E ela não é a protagonista, mas é a única personagem que a Maxine parece menor. E a Maxine Respeita, olha né, pra tem um cima. Isso, ela põe... Existe essa relação. Mas assim, falando, né, voltando para a trilogia da marca X, X, a marca da morte, Maxine, falando sobre o primeiro filme, gente, eu acho muito estranha a relação dela com o pai dela. Da Maxine? Assim, não, Pearl. Primeiro filme. Tá. Que ela cuida do pai, e assim, e aí de novo, né, a gente entrando na questão da moralidade, do punitismo sexual também. O pai dela ficou daquele jeito porque ele contraiu, se não me engano, acho que era sífilis. Alguma coisa assim. Uma então, doença. Não foi mas era uma doença sexualmente transmissível. Eu achei que fosse a gripe espanhola, mas a gripe espanhola estava rolando na época, foi uma outra doença, né? Não, foi uma DST. E aí tem ali no meio, né, da discussão, então esse cara, ele vira, né, um fardo pra família, pra mãe também, tanto que acho que um dos melhores, pra mim, o melhor momento de Pearl é aquele momento em que elas discutem, que a Pearl tá falando ali, dos sonhos, que ela quer sair da cidade, e a mãe dela pega e fala assim, você acha que eu queria isso? Sabe? Você acha que eu queria ser a mãe do meu marido, né? Exatamente, essa eu acho que essa é a melhor cena de Pearl, assim, eu adoro esse diálogo, essa discussão delas,
Mas, assim, a própria relação da Pearl, assim, que ela tá ali tomando banho, ela dá banho no pai. Sabe, umas coisas assim, meio... Você olha, assim, e fica... Você sente uma coisa estranha, não estar ali, sabe? Eu Eu acho que o senti isso cinema... na primeira vez que eu assisti. Eu acho que o cinema tem... Eu acho que as cenas mais interessantes, elas são essas, assim, que elas não te dizem explicitamente, mas ela dá sensações, né? Não gratuitamente, elas plantam uma pulga na sua orelha, e aí, assim, às vezes elas esclarecem depois, explica, é isso, não é isso, e às vezes ela deixa rolar. E no caso de Pearl, meio que deixa rolar, e eu acho meio esquisita aquela relação tão íntima, né, de pai, daquele pai com aquela filha. O que garante que pode ter de fato acontecido, ou se aconteceu ou não aconteceu? Duvidaria? Não duvidaria, sabe? Até mesmo pensando na relação da mãe com ela, que também é uma relação meio de rancor, até que ponto também, não sei se é uma coisa também da mãe, porque isso acontece, gente, em casos de abusos, assim, muitas vezes a pessoa é abusada e aí a mãe ou vai defender, né, vai defender o marido, vai defender o cônjuge, vai se sentir ciúmes. Isso, infelizmente, é absurdo, mas acontece. Então, assim, às vezes você fica olhando e assim, às vezes me dá a entender do quanto que a mãe também olharia para ela e acharia que ela tentou seduzir o pai. Então, assim, existe ali, não, isso que eu estou falando não é mostrado explicitamente, mas é uma possibilidade. Eu acho que o filme também trabalha com essa possibilidade, com deixar essa pulga atrás da orelha. Porque, Fica nas entrelinhas ali, né? Tipo... Você não vai fazer uma cena dessa de você colocar a menina ali, né, tomando banho, o pai tá ali na cadeira de rodas, assim, e ela tá ali nua, tipo, tomando banho, assim. Cara, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas eu acho que faz todo sentido, assim, ainda mais trazendo que ali a gente não sabe o histórico da Pearl, a gente não sabe como foi a vida dela, a gente não sabe se ela sofreu abuso sim ou não, como que foi, mas ela é uma pessoa que aparentemente ela já tem aquela crueldade, aquela psicopatia dela ali desde criança, que a mãe dela menciona que sempre teve medo dela, né? Sim. Mas tem porquê. Isso. A gente não sabe o que aconteceu, mas isso é uma possibilidade que eu acho que faz bastante sentido. Porque a princípio fica... A princípio assim, né, se você não vê essas entrelinhas, parece que é só a frustração dela querer sair daquela situação, né? Sair da fazenda, tudo. E, tipo, a mãe dela, né, tipo... Ela meio que fala, você vai repetir se eu fiquei nessa fazenda, você vai ficar também, sabe? Tipo, é mais ou menos isso que ela fala. Repetir o ciclo, né? Porque eu lembro que tem um diálogo entre elas, falou, você não vai falar nem pra mim tentar? Quando envolve aquele lance do teste e tudo. Aí a mãe dela dá um sermão nela, sabe? Podia falar, vai lá, filha, tenta, né? Pelo menos tenta, sabe? Mas não, a mãe dela quer que ela apodreça ali na... A mãe dela não quer... A mãe dela quer puni-la de alguma maneira também. Sim, é quase uma forma de punição também, né? O mínimo, né, de tentar ali, ele não quer deixar. Né? Tipo, sobe e fala, vai lá, tenta. Tipo, que pelo menos ela... eu acho que era a única forma ali, né, que ela tinha de pelo menos se desligar ali, tipo, da situação toda ali, sabe? Uma distração, alguma coisa assim, sabe? Era a única coisa. E nem isso ela podia, sabe? Nem... E eu percebo o filme da Pearl como isso, como uma pessoa frustrada ali que vai levando que é sendo levado ao limite até que ela surta, sabe? Ela tem os traços ali de uma pessoa psicopata, sociopata, enfim, eu não sei. Não vou diagnosticar porque eu não sou psicóloga, mas ela tem esses traços que a gente vê de outros filmes ou de podcast de true crime, qualquer outra coisa. Só que ela também... Oi? Mata animais. Matar animais. É verdade. Animais, tem isso. Mas também tem a parte de que, assim, o que a Pearl mostra também não é o que ela é.
Ela fala no final, quando ela tá discursando ali pra cunhada dela, como se fosse o marido dela, e ela se entrega de falar e de colocar tudo pra fora, ela fala que ela tem medo que os outros vejam como ela é. Ela fala que é tudo uma máscara que ela constrói também, né? De que ela não quer que as pessoas vejam e saibam que ela é capaz de matar uma pessoa. Tanto é que a única coisa que impede ela de fugir também é o compromisso que a mãe dela colocou nela de cuidar da fazenda, de ajudar a cuidar do pai. Em algum momento ela tá conversando com aquele projetista bonitão lá, que ela tem um caso, ela conversando com ele, ela fala pra ele, eu queria que eles morressem, porque ela é a única forma de ela não se sentir culpada por buscar o sonho dela, porque se ela fosse e deixasse eles pra trás, ela ia se sentir eternamente culpada, porque sabe? Então ela preferia que eles morressem, pra ela não ter essa culpa. No fim, ela consegue com que eles morrem e ela também não vai atrás do sonho dela, ela fica lá na fazenda dela, né? Destino. Porque é a pessoa com quem ela também tinha que ter um compromisso, gente. Porque também. assim, acontece tudo que acontece depois quando ele volta. Ela não, assim, a oportunidade que ela tinha visto de deixar pra trás tinha sido com aquele cara. E aí o cara meio que, né, trai a confiança dela. Não quis ir embora, Gente, quis eu ficar. acho muito simbólica Acho que ela viu onde ele tava se metendo, que ela meio louca, falou, vou sair fora. Você é louco, não compensa. Não, e o cara fica, e ela escolhe ficar porque eu acho que ela deve ter se sentido tão grata por também, de alguma forma, poder ter por perto uma pessoa que sabe quem ela é e que aceita ela como ela é, né, também. Sim. Eu acho que também tem um pouco dessa gratidão, né? Tipo, eu acho que é uma cena muito simbólica também, né, que ao mesmo tempo que tem a ver com crueldade, maltrato de animais, mas a filha, sabe, a crocodilo, você vê que a crocodilo põe lá uns ovos, e ela pega aqueles ovos e ela mata. Né? Ela pega ela estoura o ovinho da filha. Agora, gente, agora não sei, era um só ou era mais de um? Eu não lembro agora. Ela pegou Eu sei que... e estourou um, mas eu não vi se ela destruiu os outros, isso não mostra. Deixa implícito que talvez ela tenha pegado só um. Então, porque assim, né, essa... A gente pensa na relação dela, da mãe dela com ela. E aí, depois, gente, é crocodilo, fêmea ou crocodila? Deixa eu ver aqui. Jacaroa. Jacaroa, a lacosteia. Mas Lacoste. assim, olha, quando a gente fica falando, né, dessa coisa de relação de mãe e filho, de peso de família, e do quanto que esse ato também dava pé, porque assim, o ovo também tem representação, né? Tipo, quanto vida, e a gente, inclusive, está se aproximando da Páscoa. Então, assim, o quanto que a simbologia do ovo, gente, ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas ela pega essa coisa dessa crueldade, tipo, também de mostrar essa coisa em relação ao que é frágil, em relação ao que é desprotegido. E assim, a filha ali da Pearl, a única criatura que ela tinha mais empatia e que ela se sentia mais ligada de alguma forma, é um crocodilo que é uma máquina assassina. Come tudo que ela entrega ali, né? E nisso, o que ela faz? Ela pega o ovo daquele animal e mata. Sabe? Então, assim, ela ainda faz uma crueldade ainda com um bicho que ela supostamente... Gente, essa música tá foda. Ela supostamente gosta, né? E aí eu fico muito pensando também o quanto que ela pegando esse ovo e esmagando também não tem uma relação da mãe dela com ela. E sabe aquela coisa meio cartola, vai pegar seus sonhos e vai Isso. se reduzir, vai triturar? Uhum. Então, na hora que ela estoura o ovo também, ela imagina o Howard, né? O marido dela. Ela imagina ele explodindo. Isso. Tem essa passagem, né, Sim. também. Mas é realmente o ódio que ela tem de todo mundo que afasta ela do sonho dela, né? Dos afetos dela, das coisas que ela gosta, né? Isso. E eu acho que quando ela vê a Maxine, eu acho que vou. Uma
dela. que era o crocodilo, assim. Acho que quando ela vê a Maxine, né? Tipo, eu acho que ela lembra, né? Que ela fala, eu era igual a você, tá? Sim. Não sei o quê. E ela não admite, né? Tipo, que ela. Que tem outra pessoa ali que vai conseguir o que ela queria, sabe? Tipo. E uma coisa que eu gosto na Maxine é que ela é decidida, né? Ela não é tipo. Eu vou fazer o que for preciso pra eu chegar onde eu quero. Se você ficar no meu caminho, eu vou passar por cima de você, né? Já trazendo esse paralelo de como que as duas personagens realmente são muito parecidas, assim, mas cada É. uma ali é um retrato de sua época, né? Isso, é. Maxine ali já na década de 80 e a Pearl ali nos anos 10, né? Como que cada uma é o retrato de sua época, mas em como elas são parecidas nesse sentido, assim, Mas, né? Como que houve essa identificação? mas também, se eu não me engano, a Maxine fugiu, né? Porque a família dela é toda religiosa e tal. Sim. Então, eu acho que a Pearl podia ter fugido também. Ela podia ter, sabe, tacado foda-se ali pra mãe dela, pro pai dela e fugido, sabe? Tipo. Só que algo prendia ela ali na fazenda, né? Acho que no fundo ela não tinha coragem de fugir, sabe? Aí ela ficava culpando os outros, sabe? Ela podia pegar, fazer as malas dela ali e fugir. Ela teve várias oportunidades de fugir e não fugiu. Então. Aí, quando acho que quando ela vê a Maxine ali, né? Tipo, decidida e tal. Porque também são, como fala, né? Elas são duas, como são duas épocas diferentes, uma tá lá já nos direitos civis, lá dos Estados Unidos, né? Ela anda, né, pós aquelas lutas ali, anos 70 e tal, né? Porque, assim, esse fugir significa o quê, né? Porque ela precisava de uma oportunidade. Fugir pra onde? Fugir Então, virar pro Sem rumo, né? Sem. É verdade. Vai buscar essa oportunidade. Projetista, né? Mas aí quando o cara ficou assustado, quis tirar o pé fora, ela fez o quê? Ela matou ele. Falou, não vou deixar o outro Exatamente, me engambelar também. O outro também falou que ia me tirar daqui, quis ficar na fazenda, me fudi. Tô aqui fazendeira, queria ser Então, dançarina. exatamente. Tanto que se a gente pega no X na Marca da Morte, né? Que ela já tá velha, ela tá lá assassinando jovens com o marido dela. E aí a gente tem a personagem da Maxine, que é uma aspirante atriz gravando filmes pornôs. E aí, assim, é mais ou menos aquilo, assim, ela quer alcançar, ela quer virar uma atriz de Hollywood, mas assim, o que tá tendo pra ela é fazer filme pornô. E aí ela... E aí, assim, ela fala muito que ela quer ser famosa, e não importa como pra ela, né? Isso, Ela entende que dentro da pornografia, por muito tempo, ela tem data de validade. Ela fala isso em Maxine, ela meio que tem data de validade. Eu tô começando a chegar nos 30, eu preciso andar, porque senão eu vou morrer aqui na praia. Que aí é onde ela começa a fazer os castings pra outros tipos de filme, né? Isso mesmo. Sim, mas eu acho que tem ali, né, um fascínio, assim, pela coisa, né, da celebridade, da fama. E, assim, na época, né, focando muito em Hollywood, eu não viro uma estrela de Hollywood fazendo filme pornô. Ao mesmo tempo que era um começo, mas ao mesmo tempo eu acho que fica bem marcado também esse entendimento de que então, vira, tanto que, assim, né? ela recebe, inclusive, tanto que em Maxine também ela recebe essa resistência também, porque eles avaliam o corpo dela, beleza, você tem que ser atraente, gostosa o suficiente, mas assim, atriz pornô, tipo, sabe, já é demais, né? Já é demais. Isso é uma mácula no seu currículo. Sim. Tu vê isso, quem sofreu muito isso foi a Sasha Grey, por exemplo, né? Isso. Ela galgou vários papéis ali de filme e tal em Hollywood, depois que largou a pornografia e tal, na indústria pornô, mas não conseguiu engatar realmente uma carreira. Ela é respeitada, assim, em muitos âmbitos, ela é conhecida e tal, mas que fica a mácula, né, assim, na carreira, e não conseguiu avançar tanto, assim, no rolê dela de ser atriz de cinema, né, como ela também estava projetando ser. Exatamente. Até se a gente for olhar a Demi Moore, a gente vai falar de Substância logo mais. É verdade. Mas, assim, a própria Demi Moore, que fez o filme Striptease, que a gente nem nada demais, é um filme bem besta, assim, mas
A única coisa que apareceu da Demi Moore naquele filme era os peitos. Isso mesmo. E assim, e acabaram com ela ficou também com uma mácula também muito grande por ter feito um filme que expunha o corpo. Isso é uma coisa Isso. muito comum também de se acontecer na indústria, assim, até que ponto, assim, é como se também existe aquela coisa de, você pode ir até aqui e o seu corpo vai servir para isso. Daqui para lá, daí não. Aí você não serve mais. Eles exigem esse rolê, né? E essa questão do corpo também, ela é mais explícita ali no Perfect Blue, né? E Também. que quando ela quer fazer aquele rebrand, né, da imagem dela, né? A mina quer fazer o rebrand da imagem dela, ela meio que ofende ali os fãs mais conservadores dela, né? Que ela tinha toda aquela imagem de menina. Se bem que a Idol lá, né? Tipo assim, eles gostam da menina inocente e tal, entre aspas, né? Porque a roupa da menina toda curta, aquela sainha que se levantar um pouco você vê a calcinha. Só que eu acho que, tipo, é meio que uma fantasia masculina ali, tipo, da menininha imaculada, que não sei o quê. Tanto que esses caras tem meio que matar pra mulher virgem, né? Tipo, depois que a mulher não é mais virgem, tipo, ela não serve mais, né? Tipo, sabe? E no Perfect Blue, né? Tipo, quando ela faz isso assim, é de uma maneira até radical, né? Também, né? Tipo, no momento ela tá lá cantando aquelas músicas fofas e tal, bonitinha. Aí em outro ela tá sendo estuprada ali numa cena, já tá gravando o filme. Não, já tá posando pra Playboy. É chamado é muito reflexo do guilty pleasure, né? Que chama, né? Tipo, você gosta de consumir essas coisas, né? Tipo, o homem, a figura do homem, consumir a pornografia e tudo mais, essa ideia. E por outro, você meio que tem vergonha de expor isso. Aí tipo, você submete certas mulheres que aceitam ser colocadas nesse papel e depois você rechaça ela em público, assim, né? Aqui nesse espaço social você não vai entrar. Exato. Eu diria que assim, na verdade, ela não ofende. Os caras que se sentem ofendidos porque eles se sentem donos Isso. das É isso mulheres. mesmo. Assim. E aí, assim, no Japão tem, né? Tem uma coisa muito estranha, assim, né? De você ter essa coisa, né, da infantilização. Tanto que se você assistir vários animes, né? Também, assim, é muito marcante das personagens. Terem essa coisa meio infantilizada, e quando você tem pessoas, mulheres infantilizadas, na verdade a gente está falando de poder, né? Porque você É uma mulher delega controlável, o né? espaço, né, Manipulável. né? Isso. De manipulação, sobretudo de obediência, de controle. Então, assim, e os fãs se acham no direito de exigir que De não, ter, isso é um absurdo. Por mais ela tinha que ficar, aquela coisa de aquele papel de infantil, muito entre aspas, porque ao mesmo tempo é um fetiche sexual que a gente pode, né, que você olha assim, gente, isso é meio um fetiche pedófilo, mas aí você não está necessariamente cometendo crime, porque não são crianças, mas elas agem como crianças, elas se vestem como crianças, e você tem toda a fantasia também do poder, né, e do controle. E aí, quando ela, né, muda ali de carreira, as pessoas ficam, como assim? Né? Você me deve. E aí, é uma coisa, e assim, é uma coisa muito comum, assim, tipo, em diferentes relações, né, das mulheres em diferentes âmbitos da vida, que é o mundo olhando pra gente e falando, você me deve. Sabe, você não pode, você não, até mesmo quando a gente está escolhendo, fica aquele gosto amargo, será que estou escolhendo mesmo? E tudo vira uma grande questão, assim, o tanto que agora a gente até já pulou de filme, mas falando sobre o Perfect Blue, assim, o tanto que ela começa a ser atormentada pelo meio, sabe? De começar a duvidar de si mesma, de começar a duvidar da própria identidade.
E assim, o quanto que essa pressão do meio, tipo, que exige de nós, assim, de uma maneira muito sobre-humana, assim. Tanto que a gente quer fazer escolhas, mas quando a gente faz uma escolha, a gente está todo o tempo se perguntando, putz, será que eu fiz a escolha certa? As pessoas sendo assassinadas, ela começa a se tornar, a se sentir responsável por aquelas mortes. Sendo que, e eu acho que Perfect Blue, assim, toca num ponto muito profundo, assim, feminino, que é essa coisa também do se sentir responsável pelos outros, assim. A gente E, escolhe, mas ao mesmo tempo é sempre uma coisa muito caramba, sabe? Isso e, tem. sim. E o bizarro é que, tipo, ela recebeu a ameaça de morte ali, né? Quando aquela cena que vê o envelope lá com a bomba dentro. Ela fala, vamos chamar a polícia, tal, não sei o quê. Não, não, chama a polícia não, sabe? Tipo, Não é nada, isso como não é assim? nada. Como assim, pô? Como não é nada assim? É. O cara mandou uma bomba pra mim e não é nada, sabe? Tipo, e no filme ali parece que ela não tem escolha, né? Porque parece que ela que escolheu ali mudar de mudar de carreira, mas parece que ela tá o tempo todo ali sendo pressionada, né? Por acionista, por não sei o quê. E o Perfect Blue é cabuloso ali, porque no Pearl, né? Por mais que tenha as cenas de delírio dela ali, né? É muito bem demarcado, né? O que é real, o que não é. Já em Perfect Blue, não, você não sabe, mano. Tipo, eu terminei o filme ali, eu revi ontem, né, de novo. E, mano, você termina o filme ali, e aí? O que é real, o que não é? Quem é a verdadeira mina? Você fica. Mas é interessante Você termina o porque filme em sem Perfect saber, né? Blue, quem marma tudo aquilo ali é a agente dela. E meio É. que também tinha o papel Isso, de mãe, que cuidava dela, que tinha uma coisa ali de confiança e de isso. que, ao mesmo tempo, também queria tomar o lugar dela. Eu acho que isso. Eu acho que essa Ela acho que a é escolha uma também ex-idol foi frustrada também. perfeita. Ela é Só uma que- ex-idol frustrada também, né? Ela queria que a Mima seguisse o passo que ela gostaria de ter seguido. Ela Isso. queria que a Mima continuasse aquela mocinha cantora de um grupo e tudo mais. E eu acho que a primeira cena mais bizarra do filme é o público. Que acho que é a cena que mais chama atenção ali de primeira. O público 100% masculino, né? Isso. E quando a gente tá esperando que a gente vai ver uma plateia adolescente, a gente só vê homens. Isso. Homens E os caras causando, homens brigando. obcecados, brigando, E tanto que quando mostra o Stalker lá, né? Ele fica assistindo ela no meio que no ângulo ali que mostra ela na palma das mãos dele, assim, né? Sabe? Tipo, tem esse take, assim, tipo. Como se ela fosse uma boneca ali, sabe? Como se ela fosse um. Exatamente. dele, né? Como se fosse aqui, ó. Aqui, ó. Com a Sakura aqui na minha mão e tal. Aí, tipo, né? A metalinguagem da imagem, né? Isso. Tipo, o cara. Então Só que- pra galera que provavelmente quem tá ouvindo aqui já assistiu Perfect Blue, mas é um filme, só pra dar uma contextualizada, né? É um filme, uma animação japonesa, do Satoshi Kon, o nome do Satoshi Kon, né? O nome do diretor. É um filme que foi escrito pelo Sadayuki Murai e é um suspense psicológico muito famoso aí pra quem curte o gênero, né? Inclusive referência para diversos filmes hollywoodianos. Eu tava conversando com a Roberta ontem, ela falou Cisne Negro. Isso. E tem Twitter aí na vida que fala que Cisne Negro é um plágio de Perfect Blue. Eu discordo. Pode crer. Eu acho que não é um plágio, não. Mas que sim, tem bastante Sim. referências a ele, assim como muitos outros filmes, tipo o próprio Substância, né, que a gente vai falar em breve. É um filme que carrega referências de diversos outros filmes. Mas é um filme muito bem feito. Perfect Blue é um filme muito bem feito. E que fala sobre essa questão de fama também, né? Isso. Ali uma idol e que tá trocando de carreira, que decide ali ser atriz. Até como o Chogs falou, talvez não tanto por escolha dela,
vem ali um pouco de imposição da própria agência, porque aquilo é uma indústria, né? Onde que você vai se dar melhor? Você tem que me trazer dinheiro, você tem que me trazer lucro. Produção em massa e lucro, né? Exato. Se você não estiver me trazendo lucro, você tá fora. Que é um pouco do que aconteceu com a própria agente dela, né? Que é uma ex-idol, que foi uma idol. Pode crer. E que hoje trabalha como agente, mas que também tem ali uma visão ideal, né? Do que ela quer pra Mima. E a partir do Sim. momento que a Mima para de corresponder a isso, ela começa a meter o louco, né? E só pra fazer um parênteses aí, né? Isso acontece ainda hoje, essa pressão, que é recente. Eu não vou lembrar o nome da idol, mas acho que foi há uns 2 anos atrás. Teve uma idol que se desculpou com os fãs dela por ter um namorado. Tipo, Ah, tá. Isso rola mesmo. olha a bizarrice, cara. Que Você não pode ter vida pessoal, não. mano, você tem que. Você é a namoradinha de todo mundo, né? Isso. Tipo, O namoradinho também, né? Também tem os caras do BTS Sim. também. Também tem a questão do masculino também. É todo o simbolismo aí que a indústria, né? Indústria cultural coreana, né? Ela constrói ali, né? Pra poder cooptar mesmo mentes, né? Mentes e almas ali pra... Porque se tu já é adulto, beleza, tem um certo controle, se pá, né? Às vezes, você faz um certo autocontrole pra dizer assim, não, é o artista e eu sou fã, são coisas diferentes, eles são uma pessoa, tá? Mas se você já desde pequeno tem toda aquela construção, você acompanha, né? Toda a trajetória, aí você acaba criando essa conexão de alma, assim, né? E acaba com essa ideia, né? Você é o namoradinho de todo mundo que gosta de você, tá ligado? Enfim, você perde a identidade. Também tem na indústria hollywoodiana. Tem. Uma diversão um pouco diferente, né? É outro rolê. Eu acho que se a gente pegar a diferença, gente, de idol feminina para idol masculina, eu acho que o grande termômetro pode ser o público. O que é o público de idols femininas? E quem que é o público de idols masculinos? De idols masculinos, eles estão ainda numa posição de poder, porque eles são os galãs, e a plateia são meninas jovens, adolescentes, o tanto que, né, o grupo de K-pop arrasta multidões no mundo inteiro. Quando a gente está falando de idols femininas, não que não tenham jovens adolescentes, mas assim, você vê ali aquela coisa tipo de você ter homens adultos. E aí Isso. não são elas que estão na posição de poder, são eles que estão na posição de poder. Então, assim, acho que tem uma diferença, um peso. Uhum. Bem, e aí bem, começa bem o fenômeno diferente. stalker ali, né? Isso. Perseguição pesada. Isso. E rolou até aqui no Brasil, né? Não sei se vocês viram o caso da Larissa Manoela. Da menina que fez o filme Cúmplices de um Resgate com a Larissa Manoela, a Maresa, Tá. o irmão Leque, um cara acho- que... É uma história bizarra. O cara, tipo, falar. fez uns vídeos no TikTok falando que Deus revelou pra ele, Ah, sim, lembrei. ia casar com ele e tal. Tipo, Que viagem da poesia sem noção, velho. e ele ficava perseguindo ela em rede social, Viagem. com ela. Que Deus mandou, né? pra ele. Isso, é muito... Tem um K-drama. Tem um K-drama que conta mais ou menos essa ideia de idol, né? Assim, como é a cabeça de uma idol. Que ela é o Duna, né? Que é um K-drama baseado num anime chamado A Garota do Andar de Baixo. E aí ele conta a história de uma menina que ela é idol, cansou, né? Teve um colapso mental ali, emocional, enfim, não conseguiu mais atuar como tal. Aí o empresário coloca ela escondida numa residência basicamente universitária ali, pra ela ficar se recuperando, né? Aí ela fica basicamente isolada, ela não pode ter nenhuma relação com ninguém, não pode ter relação de amizade, não pode conversar com ninguém. A única pessoa que ela conversa é o empresário dela, tá ligado? É nesse esqueminha, assim, a relação de idolatria dela com ele, porque ele deu tudo pra ela, ele deu espaço pra ela trabalhar, deu dinheiro, como se ela não tivesse trabalhado pra isso, né? Mas enfim, deu dinheiro, dá todo um subsídio ali e tal, e ela tem ela tem que ter essa devoção com ele, assim, né? É uma coisa que ele exige e ela retribui, tá ligado? Assim, por dependência psicológica, emocional, enfim. É bem legal esse... Agora, ele não é focado em terror psicológico, né? Ele é draminha mesmo, assim. Pegada, né? É.
E tem um paralelo aí também entre a Mima e a Maxine, né? De ambas ali numa mudança de carreira de formas diferentes, né? A Maxine saindo da indústria pornográfica para entrar na indústria dos filmes de terror. E a Mima saindo dos grupos de pops, né? De cantora pop, para entrar na atuação, para entrar nas artes dramáticas. E ambas que carregam também uma perseguição por ser puritana, né? Até o nome do filme que a Maxine tá fazendo o teste é a puritana, né? E existe essa perseguição social que vem ali de um grupo conservador, e dentro de Perfect Blue tem a mesma coisa, né? Os caras que ficam, tipo, né? Como assim você está agora fazendo cenas de sexo ou de violência sexual? O que é muito bizarro é que também, a partir do momento que ela encena a violência sexual, é o momento em que ela vira ali uma espécie de sex symbol, né? Isso, ela faz o ensaio sensual, né? Que é quando o papel dela naquela série começa a subir também. A partir do momento em que ela se dispõe a fazer uma cena desse tipo, ela começa a engatar mais na indústria, né? O que isso diz, né, sobre essa sociedade? Isso. E eu acho que é também o momento que os caras começam a se sentir de fato autorizados para aquilo. Tanto que até mesmo na gravação da cena e a maneira como a coisa é conduzida, inclusive, tem uma coisa muito atual, né, agora nos filmes, que é o cargo de coordenador de intimidade, tipo, de cenas mais assim, porque é uma coisa muito recente, gente, até bem pouco tempo atrás isso não existia. Então, assim, você tinha cenas absurdas, até essa cena do estupro, né? Se vocês forem pensar, vocês já ouviram falar, o que aconteceu com a Maria Schneider na gravação de O Último Tango em Paris, e que o Marlon Brando combinou com o diretor, sem o consentimento dela, a tal cena da manteiga. Então, assim, gente, uma coisa absurda, que a Maria Schneider não estava sabendo do que estava acontecendo, e assim, gente, ela foi ali estuprada diante das câmeras, é isso que aconteceu ali. Ela não sabia do que estava acontecendo, e ela foi pega completamente de surpresa para fazer aquela cena. E assim, você pensa, sabe, a seriedade disso, e o quanto que você ser uma mulher em set também, você é uma pessoa em completo estado de vulnerabilidade. A gente voltando ali para Perfect Blue, que eles vão fazer ali a cena, né? E o cara tá ali e ela tá naquela posição, o cara até se desculpa com ela e ela fala, não, tá tudo bem, cara, né? não tá tudo bem, não tá tudo Porque bem. eles pedem pra pausar a cena exatamente do jeito que tava, né? Pausa aí. Não, faz de novo, do jeito que tá, agora é mais rápido. Gente, sabe, assim, isso é de uma violência sem um tamanho, tato, assim. né? Sem uma conversa, sem um preparo, né? E você vê que assim, não tem as mulheres que são poucas. Eu sei que nessa cena a gente dela tá fumando, né, pra caceta, assim, com os olhos marejados, e começa a chorar. E assim, eu que ainda não tinha chegado até o final do filme, não sabia. Eu tava assim, nossa, né? Tipo, e é realmente pesado. Eu também choraria vendo um negócio daquele. Só que ao mesmo tempo, eu acho que até um sentimento ambíguo, talvez, dela ter se passado por aquilo. E também de, tipo, como assim ela tá fazendo essa cena, sabe? Então, acho que tem até uma sensação ali meio dupla. Mas assim, gente, eu fiquei meio impactada com aquilo. E aí, vocês lembram também, tem um outro filme, é do Gaspar Noé, qual que é? Eu acho que é... Não é Irreversível, eu não lembro agora. Qual que é o nome do filme? Que tem, tipo, uma cena de estupro, assim, que dura, assim, muito tempo. E que, assim, quando você coloca uma coisa dessa em tela,
Assim, não que eu acho que seja papel da arte também ficar falando, não vamos falar sobre isso, não vamos fazer isso, porque isso pode, né, chocar, porque, né, arte sobre a vida também, coisas horríveis O acontecem. problema é que Mas, é meio enfim, que. Tem meio que. mas como é Falta que meio que um você glamour faz ali, isso, né? né? Parece que eles meio que Exatamente, como é que glamorizam você essas cenas, né? É meio. Exatamente, momentos assim que você tá, sabe, existe um certo fetiche quando você coloca a mulher numa determinada posição. E aí eu vou puxar para uma outra memória de infância também. Eu não sei se vocês lembram, gente, Street Fighters, a Chun-Li. Ela lutando Ai, com o Vega, né? Tipo, que as roupas dela vão rasgando aos poucos. E ela Isso. tá toda machucada. Gente, eu era uma criança de 6 anos, eu nunca esqueci aquilo. Filme pra criança, né, também ali. Tipo, acesso livre pra criança desse jeito. Bem que Anos 90. exatamente pra criança, mas. Não, mas o filme era. No filme era livre, né? É a época, né? Censura livre. Mas Passava na programação infantil de manhã, né? Eu fui ver no cinema garotinho, pô. Acho que foi um dos primeiros filmes. Os primeiros filmes que eu fui ver no cinema. no anime também, eu acho que faz tempo. Acho que rola também isso. Ah, sim, o desenho, tá falando, né? O desenho que passava no SBT. Ah, tá. Pô, nem lembro, ó. Esse eu não lembro, não. Tem um filme, né? Tem um filme que tem uma cena dela tomando banho. Tem. Aí rola a mesma coisa, né? Só que isso é meio complicado, assim, que os jogos de luta, né? Acho que começou com Court of Fighting, que tinha uma personagem meio andrógena e tal, até ali você não sabia se era homem ou se era mulher e tal. Aí quando você derrota ela com um ataque mais forte e tal, aí rasga a roupa dela e você descobre que de fato é uma mulher, né? E depois isso meio que virou um padrão ali em jogos de luta, né? Quando você derrota uma personagem feminina, Rasgar a roupa. rasga a roupa, sabe? Tipo, Você vê qual é o público-alvo, né, desses jogos, né? Da galera que fazia, né? Aí como tá fazendo esse negócio. Fala. Pega específico dessa cena de Street Fighter, gente, é que assim, primeiro, Street Fighter não era pra criança, mas passava, tudo bem, nos 90. Mas assim, o que me pega é que eu era uma criança muito pequena, mas que ver aquela cena, de alguma maneira eu entendi o que estava acontecendo. Eu entendi e não entendia, sabe? Eu não sabia expressar Sim. com palavras, mas olhando aquilo, não sei como, mas assim, eu conseguia captar a proximidade daquilo e de enxergar aquilo também como uma agressão sexual. Absorve, né? Você absorve ali, fica marcado, né? isso. E o inimigo dela também, né? O cara, tipo, ele é meio sensual e tal. Tipo, tem todo um lance ali, né? Que ele tenta seduzir ela e tal. O cara, tipo, Tudo uma bizarrice. porque se fosse um cara asqueroso, né? Se até, tipo. Eu acho que teria outro contexto a cena ali, sabe? Tipo, mas não. É um cara bonitão e tal, meio galã, tudo assim, né? Então tem tudo isso, né? Tipo, meio. Até se a gente vai e volta ali pro Perfect Blue, né? O cara que a gente, o tempo todo que fica dando a cara a tapa ali como um vilão, é essa personificação do cara asqueroso, né? Porque é justamente isso também, se a gente pensa na cultura do estupro, a ideia do estuprador é que é sempre um monstro que vai te puxar para dentro do matagal e vai abusar de você. Só que 90% dos casos de estupro não é assim que acontece. Os estupradores estão dentro de casa. Às vezes é o próprio pai, é o padrasto, é o tio, é o primo, é o irmão, é o namorado, é o marido. Sabe? Então, e aí? Sabe? A gente tem uma ideia assim de que o estuprador é o cara asqueroso que te puxa para dentro do mato. Aí volta aquela ideia lá do... Eu tava falando no começo, né? Lá dos filmes de terror que são muito, totalmente slasher, né? E tem aquela pegada, aquela conotação que você pode puxar pro lado da sexualização, tanto sexualização não, da sexualidade e tudo mais. E é sempre os objetos que são penetrados nos corpos e tudo mais, né? Jason, facão, Halloween, Mike Myers. Tava vendo uma série, Pretty Little Liars, né? Não a série normal, né? A padrão, o spin-off, né? Que é o Original Sin, que é de slasher e tudo mais.
Aí tem uma das principais do grupinho, né? Principal lá. Ela é muito estudiosa de cinema e tal, e principalmente filme de terror. E ela gosta muito de slash. Ela apresenta até uma autora que eu fui atrás pra ver até se tinha ela, livro dela no Brasil, mas não tem, só tem em inglês. Esqueci o nome da autora. Mas ela fala que é quando ela começa a criticar, justamente, né? Desde Psicose e vai puxando daí, assim, né? Nas falas dela ali, né? Aí tu falou disso, eu lembrei dessa série. Que é uma série que eu não esperava que fosse ter um rolê desse, né? Somente de assassinato, de assassino mesmo assim, de mostrar o sangue e tudo mais. E ter essas discussões sobre a questão da masculinidade, né? Em relação a isso. Foi quando eu tive meu primeiro contato de verdade, assim, com essa crítica ao slasher, né? Foi nessa série. Eu achei massa. Se a gente vê esses tipos de filme, a maneira como homens são assassinados é completamente diferente de como mulheres são assassinadas. Uhum. E como elas são colocadas numa posição muito de estar, sabe, é sempre explorada a nudez das mulheres nesse momento. Dos homens, não. Os homens sempre estão ali de boa, estão numa facada, acabou. As mulheres, não. Elas são perseguidas, elas são humilhadas, elas são despidas. Então, assim, tem uma construção assim, muito, muito diferente de como acontecem assassinatos de homens e de mulheres, né? E até assim, você pegar o Jason, Halloween, Jason especialmente, assim, ali do Crystal Lake, assim, que ele não pode ver, ele vai ver adolescentes transando, ele fica muito. Mas assim, você vê, é nítido isso, que o ódio dele é mais contra mulheres, assim. As mulheres são dilaceradas, assim, e muita essa coisa é interessante, né, gente, da gente pensar dentro do cinema também, como é que é a coisa do seio, né, o simbolismo dele, né? Das damas femininas, assim, porque ao mesmo tempo que é uma coisa a gente coloca dentro do aspecto da mãe uma coisa sagrada e também uma parte do corpo que é usado para alimentar o bebê, ao mesmo tempo ela é uma coisa extremamente sexualizada, assim. Então, assim, esses dias eu estava revendo até com meu namorado, eu estava assistindo Old Boy. E aí também a maneira... É só filme leve, gente. E aí, assim, sabe, umas cenas assim que hoje eu me questiono muito, cara, mas precisava? Será que precisava expor o corpo dela, expor os seios dela? Então, assim, tem uma coisa também na sociedade ao redor da questão dos seios. Esse símbolo do seio. Sim, e do quanto que, assim, quando uma mulher aparece, assim, com os seios à mostra, geralmente ela tá, assim, num papel de submissão. Tanto que até se a gente voltar pra gente voltar pra Demi Moore, quando ela aparece nua em Substância, ela tá vulnerável, mas ela tá num outro papel. É diferente, por exemplo, se a gente pega ela em Striptease, que ela tá lá trabalhando, e assim, e vendo Striptease eu também pensei, cara, precisava? Tudo bem, o nome do filme é Striptease. Você já espera tudo. No mínimo. Se olhar pra cena, assim, aí também tem uma cena que um cara lá que se passa e vem em cima dela e ela tá ali com os seios de fora, então... Inclusive, eu lembro até agora eu não vou saber quem foi a atriz que falou isso, uma atriz brasileira. Eu não sei se foi a Vera Fischer, gente. Eu não lembro. Uma atriz até mais antiga falando até sobre isso, assim, numa entrevista. Me marcou até dela falar assim: o quanto que essa coisa do seio, às vezes aparece alguém, você tá pelada, o seu reflexo é fazer isso. Sabe? É muito. Ao mesmo tempo que deveria, pelo menos, né, na nossa cultura, deveria ser uma coisa mais natural, ao mesmo tempo não é, e é uma coisa também de quando você quer colocar a mulher em posição ainda mais de vulnerabilidade, você deixa ela pelada e foca nos seios. Mas se a gente pensar também em Game of Thrones, aquela cena da Cersei, que ela é humilhada pelo Septão, e aí para ela poder sair da prisão, ela tem que fazer a coisa da expiação, então ela tem que percorrer nua
no meio lá do reino, sendo humilhada, sendo xingada, e por que ela tem que estar pelada? E tanto que até a atriz, Helena Ridley, uma coisa assim, ela usou uma dublê de corpo, gente. Ela mesma Pode crer. não quis fazer fazer essa cena, que é bem forte, inclusive. Assim, É. Não sei se vocês já assistiram. Eu assisti, A cena é forte mesmo. Sabe, é uma cena muito forte, assim, tudo bem, Cersei. Mas Ai, não- gente, tudo bem. Não é que ela seja. Uma santa, né? Não é que assista você, o cara fica. Né? Mas é foda mesmo, uma cena cabulosa mesmo. Tipo, Mas a simbologia da coisa, Isso, sabe? Tipo, isso. você colocar aquela mulher nua cruzando e assim, todo mundo xingando, jogando merda, urina. E Vulnerável, assim, né? é muito interessante. É muito interessante, assim, tipo, em diferentes filmes, obras, o quanto que as pessoas se sentem autorizadas, o quanto que. Não, mas e a Cersei, né? É vilã, pode fazer, sabe? Assim, Isso, é. coisa, assim, as pessoas se sentem extremamente autorizadas para acabar com você ali nessa Aquele negócio que tu falou, né, também, ação. não é papel da arte dizer não sei o que vai ser ou não abordado, mas é papel do artista ter a noção de como você vai abordar certas coisas, tá ligado? Uma conversa que eu tava tendo até com os brothers, os amigos meus, que o cara tava esse cara escreve, faz poesia, faz história, enfim, contos, essas coisas, aí o bicho tava escrevendo uns contos assim que eu disse, brother, não tá rolando esse tipo de abordagem, tá ligado? Eu disse, não, pô, mas você tá querendo censurar a arte, vem com esse papo, né? A primeira coisa que o cara vai se defender é isso, né? Você tá querendo censurar, eu sou o tanto que fique só na ideia da arte, tá tranquilo e tal, você quer. Troquei ideia com ele assim, aí no final das contas assim, ele disse, não, realmente é embaçado, tem que ter uma responsabilidade, porque, enfim, né, velho, você é uma pessoa adulta, você tá produzindo uma arte, qual é a mensagem que tu quer passar com você? Qual é a ideia? Não tem mensagem nenhuma? Ok, também faz parte do processo artístico você escrever arte, mas qual é a ideia que qual é a marca que a sua arte vai deixar naquela sociedade? Tu realmente quer isso? É porque ele é muito fã de Marquês de Sade, não sei o que, lá. Aí acha que tudo tem que ser nessa perspectiva. Você tem que entender todo um processo histórico, né? Marquês de Sade, onde foi que foi escrito, né? E onde a gente está agora, tem toda uma construção social, histórica que você tem que respeitar também, né? Não é só você se prender no passado e transportar para cá. Sim. Também depende do público que você quer atingir também, né? Dependendo do que você fazer ali, como... Você quer escrever pros seus brodinhos, tá ligado? Qual o objetivo seu na hora de você escrever? Não importa quem vai receber, beleza. Quem recebe do jeito que quer. Você faz uma arte, ela tá no mundo, cada um tem a sua interpretação. Mas você, enquanto artista, como é que você queria que você pensa que alguém vai estar consumindo aquilo que você fez, tá ligado? Tem que ter toda essa noção, pô. Isso, Pode falar, Gui. E no caso ali da substância, né? O filme. Ele é totalmente. Ele não tem muito tantas falas, né? Mais filme de ação ali, né? Que mostra mais as ações das personagens ali do pessoal. E tem poucos diálogos, né? Tipo, o foco. Pouco expositivo, né? Isso, o foco é realmente no corpo ali dos personagens ali, tipo, e aí voltando a essa questão da pessoa asquerosa e tal, né? O agente dela lá, tipo, é um cara nojento ali, né? Você fica, sabe? Quando aquela cena dele comendo o camarão lá, puta que pariu, mano. Eu fiquei. Sabe, eu senti nojo, sabe? Eu senti nojo. Tipo... Você vê esse paralelo aí, né? Do agente em Perfect Blue e em A Substância, né? Você vê a imagem. Enquanto no da Maxine a gente é super parceirão, né? É. Ele desovou um corpo por ela. Brother, eu sou tão seu brother que eu desovo corpos com você no canavial. Parceiraço, ele ajudou ela. Mas aí você tem aquela figura ali em Perfect Blue, né? Do agente que essa coisa da sua cabeça, não tá acontecendo nada, você tem que ganhar dinheiro, você tem que trazer dinheiro. E a substância é a mesma coisa. É esse cara que, olha, você venceu. Venceu no sentido de data de validade da coisa, né? Pra ele era isso. Está ultrapassado já, né? O tanto tempo nessa TV.
sabe? Então, tipo, vamos trocar, vamos ter uma outra pessoa aqui. E uma coisa que me chamou a atenção também, né? Tipo, que a Elizabeth Sparkle é uma pessoa totalmente sozinha, né? Ela só tem ali a imagem dela ali, né? Como norte, não conversa com ninguém. Uhum. E quando ela teve a chance ali meio de sair, né? Quando aparece aquele cara também lá que era meio que apaixonado por ela e tal. Eu acho que ele aparece ali pra mostrar que ela é ainda uma mulher desejável, sabe? Tudo. Tanto que, porra, uma mulher bonitona, né? Sabe? Tipo. Acho que ela poderia ter lidado ali com isso de outra forma, sabe? Acho que ela teria espaço na mídia ainda, mas não como o sex symbol, sabe? A mulher do momento ali. E não é o que ela queria, né? Ela queria, tipo, sempre estar no topo ali, sabe? Isso é uma coisa até que é muito vista em homem, né? Assim, porque o homem, quando ele envelhece dentro da indústria, ele ainda continua fazendo papel de galã até certas idades avançadas e tudo. E a mulher. Aposenta o Tom Cruise, tô brincando, gente. Aí depois dos 30, para as mulheres, depois dos 30, a galera já quer tirar esse papel, fazer o papel da tia, Isso. da mãezona, da senhora respeitável que tá lá imaculada, enfim, né? São poucos os papéis que são abertos assim pra mulher ser galã, digamos assim, né? Teve uma atriz que acho que ela foi, quando ela foi chamada pra estar em Mulher Maravilha, ela achou que o convite era para ser a Mulher Maravilha, e depois que ela entendeu que na verdade era pra ser tipo a mãe, a tia, eu não lembro qual foi a atriz, tá, gente? Mas rolou um negócio desse, ela falou, não, como assim? Tipo, pô, Torta de climão da porra, né, velho? Já pensou no cast lá, todo mundo pra ler o roteiro, aí quando olha assim, oxi, como assim? Eu não seria? Não, mano. coisa que Caralho. chamar a atenção aqui para a substância é a frase quando ela recebe lá o pendrive, né, da publi da substância, eles falam no final: você não pode escapar de si mesmo. E aí a gente tem toda uma construção dessa tentativa de fuga dessa realidade dela. Da realidade da indústria, né, gente? Que embora a gente critique, é uma realidade ali dentro, é uma realidade na nossa indústria, né? Na indústria do nosso mundo atual, né? De que sim, as mulheres, quando elas ficam mais velhas, elas vão ocupar outro espaço, elas não vão ter o mesmo espaço. De que existe uma pressão por se manter jovem, por se manter bela, por se manter de uma determinada forma. Existe uma indústria que lucra com isso, dos procedimentos estéticos, né? Entre outras coisas, entre outras intervenções estéticas, né? Então, eu acho muito legal esse começo, porque começa da mesma forma que a Mima, né, em Perfect Blue, tem um conflito de identidade, a Elizabeth Sparkle também tem em A Substância, né? E ali a gente até, é uma coisa que eu achei muito legal, é que uma personalidade começa a acusar a outra, né? E quando ela liga pra reclamar, ela tá tomando tempo de vida de mim, ela falando, mas ela não é ela, é você. Então ali é um Já começa a criar duas pessoas na cabeça da pessoa, não só no corpo. Exato, né? é um desejo tão inconsciente que ela tem de permanecer ali, que ela não se dá conta que ela tá se destruindo. Sim. Que ela tá destruindo o eu dela principal, que ela está destruindo o corpo de origem dela. E se o corpo de origem dela se destruir, o outro também se destrói, né? Sim. E aí eu acho muito interessante também que a outra só faz o que faz porque ela seria capaz, assim. Porque é aquela que a gente tava conversando até, né? Que você tem aquela coisa da sombra. Uhum. Mas assim, vocês não necessariamente até sombra também, porque assim, você tem aquela coisa do, né? Ela tem a chance de ser ela em outro corpo melhorado, e de repente essa meio que entra nesse conflito da outra querendo roubar o lugar dela e não deixar nada para ela. Ela começa a ter ciúme dela mesma, né? Tipo, Sim. e eles. E fica muito forte aquele coisa da rivalidade feminina, né? Tipo, que eles colocam ali, né, no filme. Tipo, da novinha e da menina mais velha, né? E, tipo, a novinha, tipo, cada vez mais sensual, crescendo, e ela
E a mais velha vai se tornando uma bruxa, né? Que, tipo, Indo pra trás, aí vai ficando mais rancorosa, né? paralelo com. Que é um paralelo ali com Hollywood também, né? Que com várias atrizes ali, quando começam a envelhecer, que sobe o papel da megera, da bruxa velha, da mulher feia. Eu fiquei muito pensando nisso, assim, até mesmo no começo do filme, né? Que tem aquela gema de ovo que se divide em duas. Uhum. E assim, você é a matriz. E aí, assim, do quanto que se pensar, né? Eu acho que até tanto em Perfect Blue, quanto Substância, quanto a trilogia esse outro eu mais soturno que é capaz de fazer coisas que, assim, existe esse conflito, mas ao mesmo tempo é a sua sombra, mas ao mesmo tempo a sua sombra não faria nada do que você não faria, sabe? É uma continuação, assim, é uma Só versão... para contextualizar, né? A sombra é um conceito junguiano, né? Da psicologia junguiana, em que você tem dentro de si aspectos que não estão iluminados e que não, ou, portanto, estão no inconsciente, mas que continua sendo você. São coisas que você rechaça, mas que ainda faz parte de você. E que se você não consegue incluir aquilo no seu ego, na sua personalidade, né? É uma parte que toma conta de você e que você não consegue controlar. Então é exatamente isso que acontece no filme, né? Ela vai tomando conta. A Sul, né, que é esse outro lado, ela vai destruindo o eu, porque ela já não tem mais controle daquilo, né? Ela tá o tempo todo, a Elizabeth Sparkle tá o tempo todo rechaçando aquilo, começa a ter raiva daquilo, mas ela também não consegue se livrar daquilo, né? Ela pensa em matar a Sul, mas ela também não consegue se livrar daquilo. É uma coisa muito doida. Como já dizia Dinho Ouro Preto, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Caralho, o bicho já foi de Jung, né? Diga aí. Indo pra música, né? Assim, eu tava vendo revendo os clipes antigos que eu gosto e tal. Eu tava vendo do Silverchair, me lembra muito a ideia da Substância, né? Que é Freak. Não sei se vocês já assistiram, vocês gostam de Silverchair e tal. Sim, eu amo esse clipe. Ele é bem na ideia, né, desse filme, assim. Eu fiquei viajando, vendo e lembrando do filme. E eu nem vi o filme, viu? Só por trailer, que os outros falam e tal. Eu não assisti o filme. Mas aí eu fiquei viajando assim, disse, caralho, como isso é os anos 90, né, velho? Como você vê como as críticas já são feitas não de hoje e tudo mais. Enfim, são coisas que a galera já vem observando e vão se acumulando com o tempo, assim. Aí nesse clipe especificamente, não sei se a música ela vai nessa vertente, porque eu não peguei a letra pra ouvir tudo, né? O refrão é mais ou menos isso, assim, mas a ideia do clipe é essa, né? Tipo, eles tocando numa câmara, começam a suar, a galera pega esse suor e começa a injetar na galera, assim, da alta sociedade, que a galera tá com toda deformada e tal, isso aqui, pra ficar... Acho que, tipo, é como se fosse um envelhecimento meio que distorcido, meio deturpado ali do corpo da personagem lá, que é uma mulher. Aí eles começam a injetar esse suor, né, nela, e ela volta a ficar nova de novo, ficar bonita, enfim, tal. Aí é mais ou menos nessa ideia, assim, né, o clipe, que é muito ligado à perspectiva desse filme, né? E trazendo também um paralelo com a Marca da Morte. Eu acho que eu estava comentando isso outro dia com a Roberta. Como que em A Marca da Morte também tem essa questão, essa repugnância do corpo envelhecido, que a gente tem ali o paralelo de quando a Pearl tenta se achegar ali na Maxine, né? Deita lá na cama com ela, aquela idolatria que ela tem pelo corpo jovem, né? E quando a gente vê o paralelo com o corpo da Pearl, aquele corpo envelhecido. E assim, ela é trazida também, até por ser, talvez por ser ali a vilã do filme, mas de uma forma meio grotesca. Não é um envelhecimento daquela velhinha fofinha, olha só que senhorinha. Não é isso. É uma coisa, tipo, já é uma pessoa já de uma idade muito avançada, que quase não tem mais cabelo, que já tem o corpo muito curvado. Isso! E já é uma coisa mais... Que eles passam uma ideia um pouco mais... Você tem nojo mesmo, né? Isso, exato. Na intenção de passar um nojo. E aí você vê em A Substância como que o corpo da Elizabeth Sparkle vai ficando conforme a Sul
vai Enganando ela, né? de vida. Oi? Ela vai apodrecendo, velho. E Apodrecendo em vida, né? fica uma coisa horrível, aquela coisa meio, sabe, a bruxa da Branca de Neve, mas de uma maneira muito pior, assim, enfim. Bizarro. Como que tem esse paralelo, assim, desse... nesses dois filmes, como que é representado ali um corpo envelhecendo, como que é representado, talvez até a própria forma que essas personagens enxergam o envelhecimento, Sim. né? Uma representação. A que elas têm de envelhecer, o medo que elas têm de envelhecer. Porque se eu envelheço, logo eu vou perder pessoas que me amam, eu vou perder essa atenção, eu vou perder os holofotes, eu vou perder a fama. Isso, e a própria Isso mesmo, né? Porque, tipo, acho que a ideia do belo também, a ideia... Assim, eu acho que é muito... Sei lá, eu acho engraçada essa coisa, né, da ideia do envelhecimento, assim, do medo que as pessoas têm de envelhecer. E aí, assim, até pensando na toda a estética da Substância, depois a Maxine, que termina também nos anos 80, a Substância não fala época, mas é uma parada meio futurista, mas que ao mesmo tempo se mistura com uma coisa meio anos 80. E pelo menos para mim, isso não é também uma coisa gratuita, porque também é nos anos 80 que a gente começa essa coisa também mais do culto ao corpo, essa maneira, que você tem explosão de academias. A gente tem essa explosão também do outfit de academia. Tanto que, assim, procedimentos estéticos. Não que não existisse antes, mas era uma escala muito menor. Se a gente for observar fotos, filmes, coisas assim, até das pessoas ali, até dos anos 70, tem uma diferença, sabe? De estética também, né? Sim, deixa eu ver. Antes quem fazia cirurgia plástica era famoso, agora qualquer pessoa faz. Também tem isso, a popularização. O tipo de corpo das pessoas, tanto feminino quanto masculino, era completamente diferente. Os homens eram menores. Então, jogadores de futebol diferentes, mas tipo, era um corpo que era diferente e que nos anos 80 a gente também começa a ter boom de anabolizantes. A gente sabe, assim, cirurgias plásticas, né, silicone, essas coisas. Então, você tem umas coisas ali nos anos 80, aquelas maquiagens já mais exageradas, a gente já começa, né, culturalmente ali, a ter umas coisas de modificação corporal que até nos anos 70 a gente não tinha. Então, isso começa a ficar mais latente. Eu lembrei de um caso agora do Mr. Olímpia, né? Que o cara, tipo... Aconteceu mais ou menos isso. O cara, tipo, tomou tanta bomba ali, ele tomava tanto anestésico ali pra aguentar a dor de ficar malhando, sabe? De manter os músculos, que ele foi apodrecendo, sabe? Por dentro, assim. E quando... Caralho, bizarro. Quando ele começou a passar mal e tal, assim... Os médicos falaram, já tá morto, porque o corpo dele já tava necrosado já, tipo, por dentro, sabe? Tava necrosando de dentro pra fora. Bizarro, tipo, o cara morreu, tipo. Aí, tanto que a chamada pro fala, ele já tava morto e não sabia, sabe? Tipo, os músculos dele começou a parar de funcionar, só que ele tomou tanta droga ali que ele não sentia. Parou de sentir, né? Foi demorando a fazer efeito. Aí o cara se destruiu, sabe? Morreu, sabe? Tipo... Doideira. Essa ideia, né, que você falou, né, dos anos 80 vir com esse boom e começa as modificações corporais e tudo mais. Como estamos hoje em dia, diferente dos anos 80, e a gente hoje em dia ainda tem essa perspectiva do corpo perfeito, do corpo trabalhado uma espécie de fábrica, né? Você faz várias microcirurgias ali e tudo mais, mas agora tentando simular uma realidade que não existe, obviamente, mas que tenta simular essa realidade menos artificial possível e focado numa performance, né? Você tem na estética, ideia de tipo não só parecer saudável, mas ser saudável. Mas o que é ser saudável? É ter uma performance. Qual performance? A melhor possível, o tempo todo momento. Aí isso vai começar a resvalar em vários aspectos, não só a estética, mas também em como você vai viver sua vida, gerenciar o seu tempo, e e ter todo tipo de performance possível. E você sempre vai nivelar isso por alto, assim. Tipo, se eu quero
correr. Eu não vou correr apenas por hobby, né? Eu vou correr por esporte, mas eu vou concorrer. Não é só correr, eu vou concorrer com o meu próprio eu, com o meu tempo, e depois começar a comparar com o tempo dos outros, e assim vai, tipo, nunca para. É sempre buscando a melhor performance possível, né? Aí é nesse sentido das mudanças, nunca tá bom. Quando a gente tá falando de performance é pros outros. E performa pra alguém. E aí a gente casa também com o momento que a gente tem da gente praticamente vivendo para as redes sociais. Uma coisa que começou ali, né, bobinho, amigos, família, de repente tá todo mundo escravizado por essa porra. Assim, então, tudo que a gente faz, até o que a gente não quer, a gente agora tem que mostrar, tem que aparecer. Então, O assim, estilo de vida é o novo status, né? Sim, a gente você sai até de um lugar que essa performance se dava até de maneira ao vivo para outras pessoas, para fazer isso full time, porque a internet a gente não tem mais aquela coisa de, né, até ali uma parte ali dos anos 2000 que a gente se desconectava da internet, a gente saia da internet e a gente já vivia a vida comum. Não, a gente está o tempo todo performando, fazendo, mostrando para alguém. É uma coisa que a gente acho que faz até sem perceber, assim. E todo mundo quer passar a imagem de trabalho duro, né? Você vê as queridas com a voz mais grossa que a do Hulk falando que é natural. Nome trincado, voz grossa. É só o whey. É só o whey ovos, claro. Não, engana que eu gosto. É fake, cheio de espinha na cara, né? Vocês querem se injetar, vocês se injetem. Vocês têm maior de 18 anos, decide por vocês aí, mas vamos abrir o jogo, né? Vamos na galera aí, né? E é bizarro, tipo, o terror que eles fazem com açúcar, né? Tipo, não, que você não pode tomar açúcar, não pode consumir. Virou xingamento, né? Esse comedor de açúcar. Não sei quantos, não sei quantos gramas disso tem que comer, não sei quantos gramas daquele, velho. Isso o quê? Você viver sua vida assim, mas enfim, quer viver, viva. Pode, mas enfim, é realmente uma questão muito performática mesmo. É a ideia da performance que é criticada, né? Não você fazer certas coisas. Você tem que mostrar que e mostrar. É mais importante é mostrar. Então, sim, né? É interessante pra gente pensar nessa coisa da invasão dos esteroides também. Claro, o que ela faz ali não é nada Nery. Isso é doido. Você pega o negócio, ela já tinha até um jeitinho de injetar. Ela amarrando o negocinho, eu falei, gente, nunca que eu ia conseguir enfiar uma agulha em mim mesmo. Não, também não. Você é louco? A bicha lá se injetando, eu falei, um péssimo adicto em heroína, né? Jamais ia conseguir me injetar, velho. Não, gente, não dá, não consigo. Vai, galera, rapidão. 1h30 de gravação. Gente, acho que tá suave, não tá? Não vamos encerrar, vamos caminhar? Vamos. Nossa, mas a gente nem fala. Gente, mas eu acho... Nossa, mas agora falando assim, eu acho que foi um erro a gente ter juntado 3 filmes, que é muita coisa pra se falar. Foi mesmo. Não foram 3 filmes, foram 5. Devia ter... Porque um é trilogia. Mas vamos lá. Bom, já encaminhando aqui, ó, pro finalzinho, né? Eu quero ouvir de cada uma breve consideração aí dos três filmes, não, né? Porque a gente não falou de 3 filmes. E do Leão aí, dos 2 que ele assistiu aí, o que rola de todo esse papo que a gente teve, porque a gente falou sobre muita coisa. Você vê que esses filmes, eles trazem uns aspectos sociais, assim, muito relevantes e que dialogam muito com o que a gente vive hoje, né? Com questões de redes sociais e de performance, de fama, enfim. Moralismo. Você começa? Pronto. Eu sei que assim, tem várias coisas, são assuntos sérios e tudo mais, mas o que me marcou mais é fazer esse trajeto, interligar tudo de Substância e Jung de Ouro Preto, velho.
Eu tô com isso até agora na minha cabeça. Eu não consigo dissociar isso, então vai ficar isso. Esse vai ser o título O que você faz quando ninguém estiver fazendo? É isso. quando ninguém estiver fazendo. Ou o que você queria fazer quando ninguém quisesse te ver. Também tem isso. Tem um complemento. O que de Ouro Preto tem a ver com Elizabeth Sparkle? Fica aí a questão. Fica aí a dúvida. Roberta, Eu o quê? suas considerações finais. Gente, eu não sei, eu tenho tantas considerações aqui. Considera mais Aquelas, né? importante. Ai, gente, eu acho que quem não viu, veja os filmes, mas eu acho que é muito de perceber assim, quanto que esses filmes conversam com a nossa atualidade. O próprio Pearl também, além, até o Pearl ali, é o primeiro filme da trilogia. Ele tá ali no começo do século XX, mas ao mesmo tempo, eu tava até comentando isso com a Priscila no off, o quanto que ele também se relaciona com os nossos tempos atuais também, dessa coisa do você também querer fazer qualquer coisa para aparecer, para satisfazer também a sua frustração. Eu acho que isso entra muito na conversa das redes sociais. E aí, assim, pensando no Perfect Blue também, que já mostra, assim, não é, como é um filme de 97, ele ainda não tem essa coisa de agora das redes sociais, mas já tem a coisa do blog, tanto que, né, tem aquele site do Quarto de Mima. Isso. A outra pessoa começa a escrever por ela, os fãs começam a acreditar que é ela, e ela mesma começa a acreditar que tem uma outra pessoa que é ela também. Então, assim, rapidinho, fazendo essa. Até mesmo acho que quando a gente está usando filtro, quanto que isso também não causa de distorção de imagem, gente? Se a gente começar a acreditar que a gente é daquele jeito, e aí depois vai querer fazer cirurgia plástica para ficar parecido com o filtro. Eu acho que tem uma conexão também dessa coisa da Mima ali, vendo uma outra pessoa escrevendo, mas como tá usando a imagem dela, as coisas dela, ela começa a acreditar que é um outro eu dela, e começa a ter medo, começa a entrar em conflito. Eu acho que a gente também começa a entrar em conflito quando a gente está, né, nessa coisa de viver na internet. E aí também que passa pela substância, que o conflito fica óbvio, né, dali das duas versões. E passando também por Pearl, né, Marca da Morte, a Marca da Morte e Night City também, dessa perseguição também por esse ideal, por esse sonho, né? Enfim, eu acho que fica aí. Eu acho que minha consideração final, não sei se foi uma consideração final, gente, eu acho que eu mais brisei do que qualquer outra coisa. Mas considerou. Mas considerou. Mas considerei. Considerou considerações importantes. Considerações importantes, é isso. Chogs. Bom, eu acho que esses filmes, eles conversam muito entre si ali, por essas questões que vocês trouxeram. E principalmente ali que eu vejo, né, que tem um paralelo ali entre as três personagens principais, assim, que uma quer desesperadamente chegar na fama, outra, tipo, e elas meio que se destroem ali no processo, né? Vamos lá, começando pela Pearl, né? Pearl, tipo, é uma pessoa frustrada que ela não conseguiu nem tentar, né? Eu acho que o principal, pelo menos ao meu ver ali, né? Pra mim, o principal gatilho da Pearl é isso, que ela não conseguiu nem tentar, sabe? Então, quando ela vê a Maxine, ela quer impedir ela de conseguir, né? Porque de alguma forma ali, né? A Maxine ali, tipo, ela é bem relacionada, ela sabe? Ela tem tudo que a Pearl não teve, sabe? Questão de gente apoiando ela, né? Exato, ela exato. Tem um molho, né? Tem tudo. Isso. Verdade. E a Maxine, né, tipo, ela é meio que aquela mulher durona e tal, que eu acredito que... Eu acho que se fosse a Maxine ali no lugar da Elizabeth ali, ela não ia aceitar, sabe? Ela não ia, tipo... Ela ia dar o jeito de sair por cima, sabe? Ela não ia, tipo, deixar... não vou deixar esse velho me descartar desse jeito, sabe? Tipo, eu meio que... Vou matar ele. Eu acho que ia acontecer alguma coisa, velho, pô. Ele ia pro lixão lá, tá ligado? Uhum. E já a Elizabeth Sparkle, né? Tipo, ela não...
tipo, ela se destruiu pra se manter no topo, né? Ela, tipo, ela criou uma versão mais jovem de si mesma pra continuar no topo. E ela tentando alcançar um padrão de beleza irreal, né? E uma coisa que eu acho que foi na crítica do PH que eu vi sobre o filme, que ele fala que a Su só conseguiu também chegar no topo porque na verdade era a Elizabeth, né? Ela já sabia como o jogo funcionava, ela já sabia o que o pessoal queria. Tem toda aquela coisa, né, que a gente fala ali do Perfect Blue, né? Tipo, da menina inocente e tal, que não sei o quê. E a Su, ela consegue emular tudo isso, né? A menina jovem, bonita, inocente, nem tão inocente assim. Chato dela. Já a Mima, né? Tipo, ela também quer se manter na fama e tal. Só que ela é totalmente manipulada, né? Tipo, ela é totalmente manipulada ali. Ela meio que. Aí eu acho que tem esse paralelo aí entre as três ali, né? Sabe? Tipo, é o que elas fazem pra chegar na fama, pra se manter, e como isso de alguma forma vai lesar você, sabe? Você não vai, tipo. Você não vai se tornar. Tipo assim, beleza, você quer ficar famoso? Famosa? Ok, mas. Você vai conseguir se manter, né? Você vai conseguir. Consequências. Existem consequências e preços a serem pagos, né, pra isso. Uhum. Isso, exatamente. É É mais ou menos isso. Essa foi minha reflexão aí sobre os filmes. A minha consideração final é que nunca é só um filme de terror. E é isso. Não, Jamais. nenhuma. Nunca é só um filme de terror. Nunca é só um filme também. Né? E eu acho que a gente pode finalizar esse episódio com o Dinho Ouro Preto. Brincadeira. Muito bom. Eu gostei muito desse encontro aí. Massa. Gente, É isso. por aqui hoje. Não deixem de colaborar ali com o seu comentário. Fala aí o que você achou dos filmes. Espero que você já tenha assistido, porque se você não assistiu, você pegou vários spoilers. Comenta, compartilha, segue a gente no nosso canal. Submundo Streamers aí pra todo lado, no Instagram, no YouTube, no Spotify. E Threads. até a próxima, né? E pelo Threads também. É verdade, a gente tá... Avalia nas 5 estrelas pra fortalecer aí no Spotify. Isso. Curte o vídeo, assiste outro também, que você pode assistir também, tem outros gravados. E é isso. Muito nóis, valeu. Fomos. Beijo.